Bom, pessoal, vamos então para a segunda parte, sobre o estado intermediário das almas dos falecidos. Deixa eu marcar aqui o tempo. Muito bem, então vamos lá. Que é a configuração aqui do aplicativo, tá? Para dar tudo certinho aqui. Muito bem. Então aqui, nós temos outro versículo, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses, aqui eu estou abrindo aqui a Bíblia, tá? Capítulo 1, versículo 23. O que é que diz aqui, ó? Ora, de um lado, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, ó, vamos focar nesse recorte aqui. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Tá? Conforme está aqui, ó, partir e estar com Cristo. Nós vamos agora estudar o estado intermediário das almas dos falecidos em Jesus, tá? Que morreram em Jesus, confessando Jesus, tá bom? Então, esse fragmento aqui, ó, esse recorte, partir e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. É, analysai kai su Cristo enai, tá? Analysai kai su Cristo enai. Então, vamos lá. A palavra partir, no grego, analysai, tá? Analysai. Partir. Ela está no tempo aorista infinitivo, tá? É a gramática aqui, tá? Em que se encontra o verbo. Retrata uma partida instantânea na morte. Então, partir, estar com Cristo. Para partir, né? Vamos ver ainda o que é que diz aqui. Vamos estudar aqui cada parte, tá? O que é que diz os eruditos, tá? William Hendricks vai falar sobre essa palavra partir, analysoi, tá? A palavra era usada para desamarrar a tenda, levantar acampamento ou soltar as amarras do navio. Né? William Hendricks, tá? Muito bem, vamos ver aqui outro erudito que fala sobre essa palavra, partir, analysoi. É a palavra que se usa para expressar a ideia de levantar acampamento, desatar as cordas das tendas, tirar as estacas. William Barclay, um erudito também do grego. Já dá para você anotar aí que o apóstolo Paulo, no momento, tem um conceito teológico de sono da alma, né? Ele compara aí a morte dele a desamarrar a tenda, né? Levantar acampamento, soltar as amarras do navio. Expressa aí essas ideias, tá? É o que significa a palavra analisai, tá? Vamos ver então aqui outra parte. Ainda William Barclay diz assim: significa levantar pela última vez o acampamento neste mundo e se muda pela residência permanente no mundo da glória. Vamos então aqui, ainda a palavra partir, tá? Paulo está falando sobre a tenda de sua existência terrena e temporária. E é interessante, pessoal, que o apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas. Ele era construtor de tendas. Então ele usa essa linguagem, né, que é conhecida, é comum, né, do seu público, para aplicar um ensino sobre a morte, né, o que é a morte para ele, tá certo? É também a palavra que se usa para soltar amarras, levantar âncoras e fazer-se ao mar. Morrer é um fazer-se ao mar, é empreender essa viagem rumo ao porto eterno e para com Deus. William Barclay. Então aqui eu fiz aqui umas figuras, tá? A tenda, né? Fica uma tenda e significa soltar, levantar as âncoras, né? E viajar ao porto eterno para com Deus. Vamos lá. Agora, estudamos sobre partir, né? Que significa levantar o acampamento, né? Levantar a âncora e partir para o porto seguro. E agora, partir e estar. Essa palavra estar
infinitivo presente, retrata uma ação contínua, estar. Né? Vamos ver o que é que diz aí. O que Paulo está dizendo aqui é que no momento em que ele parte ou morre, naquele mesmo momento ele estará com Cristo. Antônio Hockman, tá? E a palavra com, e estar com, su, palavra grega, né? Su. Há um paralelo impressionante entre o que Paulo diz aqui e o que Jesus disse ao ladrão arrependido, né? Com Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos aqui olhar rapidinho. Lucas capítulo 23 é bem conhecido, né? O texto, mas por que não abrimos o livro Santo, as Sagradas Letras, né? Que traz luz aos nossos olhos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Melhor, capítulo 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Comigo no paraíso. Então é a mesma palavra, que é a palavrinha aí, com Cristo. Muito bem. Vamos lá então. Está com Cristo, está intermediário das almas dos falecidos em Jesus, tá? Se Paulo estivesse se referindo apenas à ressurreição no último dia, ele poderia tê-lo deixado claro. Veja a sua referência nada ambígua à ressurreição do corpo em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, né, o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, não, em hipótese alguma se trata aqui da ressurreição no último dia, tá? Esse versículo que nós estamos estudando, tá bom? Porque se ele estivesse tratando esse assunto, ele não seria ambíguo, ele seria bem claro, como temos o exemplo da citação dele, né? Da fala dele no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Né? Muito bem. Aqui, no entanto, aqui no caso desse versículo, tá? Aqui, no entanto, ele está simplesmente considerando o momento de sua morte. No momento que eu morrer, diz Paulo, eu estarei com Cristo, presença de Cristo, na companhia de Jesus. Então não tem nada com teologia adventista. Teologia adventista e testemunho de Jeová não era a teologia de Paulo. Teologia, não era teologia paulina, tá? Teologia bíblica. Essa condição, ele acrescenta, será muito melhor, né? Que nós vimos aqui, né? Foi Filipenses capítulo 1, versículo 23, olha que ele diz no final, né? Ele diz no final. O quão incomparavelmente melhor, né? Do que a presente, rejeitando claramente a ideia de que após a morte ele entrará no estado de sono da alma ou não existência. Porque como poderia o sono da alma ou não existência ser muito melhor do que o estado atual no qual ele tem comunhão consciente, embora imperfeita, com Cristo? Então isso aí dinamita, né, a teologia adventista. E aqui nós temos outro versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, né? No grego, ekedemesai, tu somatoskai, endemesai prostokyrion. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Então, ó, bem claro que deixar o corpo, né, e habitar com o Senhor. Onde está o sono da alma, meu querido, aí? Onde que está a questão da alma ficar no estado de inexistência? Lembrando que nós estamos estudando o estado da alma do morto
o estado que elas se encontram até a vinda de Jesus, tá? É o estado intermediário, tá bom? Muito bem, vamos lá. Palavra aí com o Senhor, endemessai prostokyrion. Endemessai prostokyrion. Palavra grega aí, a palavra pros, né? Com. Essa palavra todinha aqui é deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Melhor, habitar com o Senhor. Endemessai prostokyrion. Com essas palavras, se pode comparar o que diz a passagem de Filipenses capítulo 1, versículos 13 a 25, que foi a que a gente leu e estudou nos slides que passou aí, tá? Aqui apenas umas fotos onde eu dei aula, tá bom?